Oi, gente, coluna de sábado, como sempre a gente faz em vídeo, e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar da Operação Entre Pátria e Filho e Mensageiro, fase Planalto Norte, nesse ano de 2024. Afinal de contas, todo mundo quer saber, né? Já tem sentença, não tem sentença? Bom, vamos lá. A Et Pater Filium, ela tem todas as sentenças já da fase Major Vieira, tanto é que o ex-prefeito Orildo Severnini é o único de todos os envolvidos na Operação Et Pater Filium que segue preso porque ele foi condenado a quase 400 anos de cadeia nas várias sentenças que foram emitidas pelo juiz criminal Dr. Eduardo Veiga Vidal na fase Major Vieira da operação. No ano passado, o mesmo juiz, Dr. Eduardo, começou a emitir sentenças da fase Bela Vista do Toldo. São as fases mais antigas da operação, porque os primeiros presos foram dessas duas cidades, Major Vieira e Bela Vista do Toldo. Até agora já tem duas sentenças da fase Bela Vista do Toldo. Acontece que o ex-prefeito Adalmaberti, que chegou a cumprir mais de um ano de cadeia, foi solto e segue solto porque ele fez um acordo de colaboração premiada. E enquanto esse acordo de colaboração premiada estiver em vigor, todas as sentenças que ele vier a colecionar na justiça, e ele já tem duas, né, não vão levar ele para a prisão porque pelo acordo ele não pode cumprir mais que 16 anos de cadeia e, inclusive, ele só vai cumprir se ele voltar à cadeia, só vai cumprir parte dessa sentença, porque existem vários benefícios para réu primário, para quem colabora com a justiça, enfim, várias formas que ele vai se utilizar para poder, então, certamente ficar o menor tempo possível na cadeia, se voltar para a cadeia, né? A justiça é bastante branda com quem faz acordo de colaboração. Então, ele pode ser condenado. Vamos dar um exemplo aí, né? O doutor Eduardo Veiga Vidal resolve condená-lo aí a 30 anos de cadeia. Ele não vai cumprir isso, obviamente, porque o acordo fixa em 16 anos o máximo que ele pode cumprir de prisão, né? Estou falando apenas das figuras principais, porque são vários os personagens dessa operação Et Pater Filium. Mas, de modo geral, só o Orildo está preso. Isso é fato, né? Fica mais fácil da gente entender. Inclusive, o filho dele, Marcos Vinícius, que também chegou a confessar ali alguns crimes, está solto, e vários outros personagens, né, dessas fases da operação. Tá, mas e Canoinhas, Ednei? Como que ficou Canoinhas? Teve aquela história dos depoimentos, que o Beto Passos mudou o depoimento, perdeu a sua defesa, que era do Paulo Glins, que teve que constituir uma nova defesa. Então, essa fase de Canoinhas, que é a terceira e última da Et Pater Filium, que teve vários desdobramentos, são vários processos, né? Aqui os réus respondem, só o Beto Passos tem aí mais ou menos uns 8 processos relacionados a Et Pater Filium. Então, o que aconteceu naquele dia em que o Beto Passos mudou o seu depoimento foi que o juiz suspendeu tudo, né? Suspendeu tudo e disse que seria, inclusive, revisto o acordo de colaboração premiada do Beto Passos. O que aconteceu na sequência foi que foi mantido o acordo de colaboração premiada do Beto Passos, né? Ele segue solto e ele pode também vir a ser condenado a qualquer momento. Porém, ele não vai cumprir mais que 12 anos de prisão conforme o acordo de colaboração premiada. É a mesma situação do Adalmaberti. E até mesmo o Renato Pique, que não fala nada, não admite nada, não assume nada, não colabora com a justiça, foi solto no final do ano passado e assim segue, né? E tem uma defesa que, inclusive, apontou várias falhas do processo e que se essas falhas forem admitidas, reconhecidas pela justiça, arrisca de amanhã depois esse processo voltar para estaca zero e nunca mais ser retomado. Muito a exemplo do que aconteceu na Operação Lava Jato com o presidente Lula, né? Quando o Lula foi preso, toda aquela história, teve muita colaboração premiada para incriminá-lo e ele sempre negou. É muito semelhante à situação do Renato Pique com a do presidente Lula, né? E o que ocorreu é que hoje o Lula está solto, o processo foi todo anulado, porque ele teve aquela questão do Sérgio Moro, que daí já nós entramos em outra questão, né? A questão da imparcialidade do juiz Sérgio Moro, que foi questionada a partir dos vazamentos das conversas dele com o promotor. Isso é uma outra situação que não se encaixa na Et Pater Filium, porque não houve nenhuma acusação do ponto de vista das pessoas que acusam dentro do processo. Mas há sim alguns pontos, como por exemplo, a mesma defesa do Beto Passos ser a mesma defesa do Adalmaberti, que foi a mesma defesa do Diogo Seidel, que foi o mesmo advogado que articulou as colaborações premiadas. Isso a defesa do Renato Pique vem contestando, vem apontando que isso é errado. Então, se essas falhas processuais, possíveis falhas processuais, forem admitidas, daqui a pouco esse processo volta tudo para estaca zero. E se seguir, as condenações que vierem aí adiante vão vir, tanto do Pique, do Beto,
de outros personagens, dificilmente vão levar eles de volta para a cadeia. O promotor de justiça que teve frente a esse processo, o Dr. Renato Maia de Faria, chegou a falar que o Beto Passos retornaria à cadeia. Mas isso não parece, está cada vez mais distante, é o que tudo indica, né? Inclusive, aí, né, a gente já vem apontando as tentativas dele de interferir no processo eleitoral, que ele é proibido pelo acordo de colaboração premiada. Então, o que você tem hoje exatamente, né, nesse mês de fevereiro, é o Dr. Eduardo Veiga Vidal afastado para cumprir horas de um mestrado que ele está fazendo na Espanha. Ele retorna apenas no mês de abril, e aí em abril é que os processos serão retomados, porque ele é o juiz titular à frente deles, né? E cabe a ele agora a fase de sentença, porque quase todos os depoimentos, as provas, tudo que tinha que ser colhido já foi colhido. Então agora é ele analisar tudo isso e emitir as sentenças. Então, no retorno dele, possivelmente a gente vai ter aí a retomada, vai ter algumas sentenças de processos já concluídos naquela fase de oitivas, de instrumentação, né, que eles falam, e aí vem então alguns processos que não tiveram audiências para ouvir testemunhas, que vão ter ainda audiências ao longo desse ano. E tem também ao Mensageiro, que nessa não tem nenhuma sentença e está mais crua, vamos dizer assim. Tem ainda que ouvir testemunhas do caso do Luiz Chimuguiri, tem que ouvir testemunhas do caso do Alfredo César Dreyer, né? E então é muita coisa que vai acontecer. E do Renato Pique também, que é envolvido na Mensageiro. O Beto Passos não está envolvido na Mensageiro, não é um indiciado da Mensageiro. Então vai ser um ano de que vamos ter algumas novidades, mas nada que seja assim terminativo, né? Porque são decisões de primeiro grau que podem ser contestadas no segundo grau e até em terceiro grau pelos réus, além de haver aí, a favor deles, né, os acordos de colaboração premiada. É isso, gente. Seguindo nos acompanhando e trazendo todas as notícias para você no J+.